Entender que a dependência de drogas precisa ser despedida, isso é um processo muito difícil. Me despedir de algo que fez parte da minha vida por tantos anos. E quando o indivíduo entende a importância de parar de usar drogas, ele sofre com isso. Isso é uma verdade. Muitas pessoas falam, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso. Porque às vezes a gente não entende o posicionamento que o dependente tem, que utiliza os mecanismos da negação, por exemplo, que é muito comum, né? Na dependência química, o que a gente mais tem que lidar é com a negação, né? O dependente invoca a minimização muitas vezes, a projeção também, a culpabilização. Porque, na verdade, essa despedida, inconscientemente, ele sabe que é definitiva. Não é só por hoje. É interessante a ideia de só por hoje. Mas é uma forma de auto-engano isso. Porque não é só por hoje. É nunca mais. Porque veja bem, se você usou drogas há 5 anos atrás, se você está 5 anos sem usar, e há 5 anos atrás você teve problemas com o seu uso, o que te faz acreditar que 5 anos depois, mesmo tendo ficado 5 anos sem usar drogas, você não terá problemas também? Então aí a gente tem que entender essa despedida. Toda despedida é complicada, e da droga também é. Porque não é verdade você falar para um dependente que usar droga é ruim e que ele só sofreu com a droga. Não é verdade. Existiram momentos prazerosos. Inclusive momentos que o dependente vai sentir saudade. É complicado falar sobre isso e poucos profissionais vão falar sobre isso. Mas eu, graças a Deus, não tenho problema porque eu lido com a realidade da dependência química. Eu vejo que os dependentes, eles têm medo de viver sem a droga. Eles têm medo de lidar com as emoções que ao longo de muitos anos eles vinham lidando através do uso. Então, há muitas vezes a questão é como que eu vou lidar com essas emoções agora sem as drogas? Então, é meio que flutuante na mente do dependente isso. Ele fica com medo também. Então, ele tem duas opções. Ou ele sofre a dor de parar, ou ele sofre a dor de continuar. E até ele entender que a dor de parar é uma dor válida, porque é válida, é uma dor válida. A dor de continuar não é válida. Mas até ele entender que a fonte de prazer se tornou fonte de dor e sofrimento, pode demorar anos, ou pode custar a vida dele até ele entender isso. E muitas vezes na dependência química, por isso que eu tenho um problema com redução de danos até, não dá tempo. Usa só de vez em quando, bebe uma cervejinha sem álcool. Não dá tempo, o indivíduo é compulsivo e obsessivo, a gente não tem tempo. Porque a gente está lidando com uma substância, com um transtorno por uso de substâncias, que é um transtorno letal. É letal, a dependência química é letal. A gente não está falando de uma gripe, de um resfriado. A gente está falando de algo que pode acabar com você. E o dependente tem dificuldade em fazer essa despedida, dizer adeus a essa fonte de sofrimento, que em outro momento foi fonte de prazer. Foi. Então, o dependente ele tem dificuldades e juntam vários fatores. O medo de lidar com circunstâncias que ele lidava usando drogas, a síndrome de abstinência, os sintomas de abstinência que podem perdurar até 90 dias. Né? A literatura vai apontar o declínio, né? A extinção até 90 dias, 12 semanas. O indivíduo ele pode ter diversos... Então o indivíduo ele sente medo de tudo que ele vai sentir. A retirada é muito complicada. E nos primeiros 30 dias é a etapa crucial. Por isso que muitas vezes a clínica de recuperação é muito importante. Porque ele passa por esses 30 dias protegido, longe das drogas, com a equipe multidisciplinar. Mas dizer adeus para algo que fez tanta parte da sua vida não é um processo fácil. É que nem o tabagista. Quando o tabagista ele decide parar de fumar, é sofrimento, ele sofre com aquilo. É doloroso demais para ele. Agora,
O que compensa? Parar, passar por esse sofrimento que vai acabar ou continuar sofrendo os riscos do tabagismo? Aí é o próprio indivíduo que vai precisar ser honesto com ele mesmo em relação à sua limitação e decidir o que ele quer para a vida dele. Então chega um momento na vida do dependente que ele tem que escolher, tomar essa decisão. E é ele que vai tomar essa decisão. Não é você, mãe, esposa, pai, ou ameaçando. Não, essa decisão é dele. Claro que nós, profissionais, nós ofertamos repertórios comportamentais, repertórios emocionais, habilidades de enfrentamento para o paciente fazer isso. Mas ele vai ter que lidar com aquilo, ele que tem que lidar com a dor, ele vai ter que lidar com a saudade, ele vai ter que lidar com a tristeza sem usar droga, ele vai ter que lidar com a depressão. Porque você para de usar drogas e muitas vezes seus estados emocionais eles pioram antes de você entrar em um avanço na sua vida. Que esse avanço ele existe também. Muitas vezes demora para começar, mas ele existe, ele começa. Tudo vai depender do empenho que o dependente faz no seu processo de recuperação. Então, é necessário que o dependente entenda que é importante essa despedida e que os codependentes, os familiares, os amigos, as pessoas que estão empenhadas a ajudar o dependente entendam que essa despedida, ela também é dolorida, ela é dolorosa, ela fere e o dependente sofre. Não adianta a gente armar um cavalo de batalha, você usou droga, você agora está falando que vai sentir falta da droga. Vai, ele estabeleceu uma relação muito estreita com a droga. E você tem que entender isso. Para você ajudar o seu dependente, você que é codependente, para você ajudar o seu ente querido que sofre de dependência química, você tem que entender completamente o processo.